E aí, turma do segundo ano, do primeiro ano, vamos continuar com o nosso cronograma, certo? Agora vamos ver o conjunto dos números racionais, certo? Então, a gente viu o conjunto dos números naturais, a gente viu o conjunto dos números inteiros, e agora vamos ver o conjunto dos números racionais, certo? O que é que ele traz de novo? Ele traz essa escrita aqui, ó. Então, todo número racional ele pode ser escrito da forma P sobre Q, tal que P pertence ao conjunto dos números inteiros, Q pertence ao conjunto dos números inteiros e Q tem que ser diferente de zero, certo? Porque a gente sabe que a divisão por zero não é definida, tá? Então, como é a cara desse conjunto? Então, ele tem todos os números positivos, todos os números negativos, ou seja, tudo que a gente já tinha no conjunto dos números inteiros, dos números naturais, certo? Um conjunto dos números inteiros como mais completo, né? Que o conjunto dos números naturais. Então, a gente vai ter todos esses elementos que a gente já tinha e vai acrescentar o que estava faltando assim no meio deles, que é o quê? As frações, os decimais, que até agora a gente não tinha definido. Então, agora, o meu conjunto tem números tanto positivos como negativos, da forma inteira, da forma fracionária, da forma decimal, da forma periódica. Então, a gente tem todos esses elementos agora fazendo parte do nosso conjunto, certo? Então, note que agora o conjunto Q, ele abraça todos os outros dois conjuntos, certo? Então, o N, a gente já tinha visto que ele já é subconjunto do conjunto dos inteiros, o conjunto dos naturais é subconjunto dos inteiros, e os inteiros agora, por sua vez, é subconjunto dos racionais, ou seja, ele faz parte do conjunto dos racionais, tá bom? Então, todos os subconjuntos notáveis a gente continua, tá? Eu não vou mais expor os elementos dele, porque a gente já viu o que é que acontece, né? Toda vez que eu tenho um símbolo do número com um expoente, com aqui um asteriscozinho lá no expoente, a gente sabe que é todo o conjunto excluindo o zero, excluindo o elemento nulo. Então, aqui os elementos positivos e não nulo, os elementos negativos e não nulo, aqui todos os elementos positivos e aqui todos os elementos negativos. Lembrando que em ambos os conjuntos o zero é elemento desses conjuntos, porque o zero é um elemento neutro, tá bom? Então, vamos ver agora nossa reta numérica como ela está. Então, agora ela está começando a ficar mais preenchida. Então, a gente tem os elementos 1, menos 1, a gente tem menos 1,9, a gente tem menos 5,2. Então, entre menos 1 e menos 2, entre menos 1 e 0, a gente tem infinitos números, certo? No conjunto dos inteiros a gente pulava, né? Menos 1 para 0, de 0 para 1, de 1 para 2. E agora a gente vê que só entre cada elemento que a gente tinha no conjunto dos números inteiros, a gente tem infinitos números, certo? Entre 0 e 1 existe infinitos números, 1,1, 1,2, 1,3. Esses são só os mais óbvios. Imagine se você for contar 1,21, 1,22, certo? Então o conjunto é realmente muito grande, tá bom? E nesse conjunto a gente também pode verificar o oposto, tá? Então, o que é chamado elemento oposto? O oposto é um número A, qualquer, é um número B, tal que quando eu somo A com B sempre dê zero, certo? Então, essa é a definição de oposto. Mas, para ficar simples, para a nossa linguagem com entendimento, a gente sabe que o oposto é aquele número com sinal contrário. A gente sabe que quando a gente soma o mesmo módulo com sinais negativos, a gente anula esse número. Então, aqui, quem seria o oposto de 2/3? O oposto de 2/3 é menos 2/3, certo? Então, é o mesmo número com sinal contrário. Quem seria o oposto a menos 7? O oposto a menos 7 é mais 7, certo? Lembrando que 0 não tem oposto, porque 0, o oposto dele é ele mesmo, tá bom? Então, o oposto é sempre o mesmo número com sinal contrário. Por quê? Porque a definição de oposto é a soma de dois números que se anulam. E a gente sabe que a soma de dois números que se anulam são exatamente números
isso se comporta com números de mesmo modo e de sinais contrários. Tá bom? O inverso de um número, por definição, certo? Então, o inverso de x é um y, diferente de zero, tal que x vezes y seja igual a 1. Então, o inverso de um número é um número que, quando eu multiplique por outro, sempre dê como resultado 1. Então, quem é esse número? Então, o inverso de 7/15, então, para que eu torne 1 aqui, note que eu tenho que ter o mesmo elemento, tanto no numerador como no denominador. Então, a gente sabe que com a multiplicação ela é comutativa e dá o mesmo resultado, a gente pode fazer o que aqui? Multiplicar o 7 por 5 e multiplicar o 5 por 7. Isso aqui vai acontecer o quê? Isso aqui vai dar 35 sobre 35, que é igual a 1, certo? Então, observe aqui, o oposto a 7/5 é 5/7. Tá? Então, é um número que eu multiplicando por outro, o resultado vai dar 1, certo? E quem seria o oposto de 31? Quem é o oposto de 31? É justamente 1 sobre 31, no caso negativo, tá? O sinal, ele não interfere no inverso. O sinal, ele é determinante no oposto, mas no inverso o sinal permanece. Então, aqui continua sendo menos 1/3. 1 sobre 31 avos, desculpa. Certo? Por quê? Porque quando eu multiplicar 1 por 31 avos, o que é que vai acontecer? Isso aqui vai acontecer, vai ficar menos 31 sobre 31, certo? E vai ficar igual a 1. Ok? Tranquilo? Então, isso é o inverso, o oposto, e o módulo, ele permanece também com a mesma ideia, tá? Então, eu coloquei aqui, mas o módulo, lembra da ideia dos números inteiros? O que era o módulo de um número? Era aquele número sempre positivo, né? Então, o módulo de menos 3 continua sendo mais 3. O módulo de menos 5/4 vai ser mais 5/4, tá? Então, o módulo continua com o mesmo conceito que é dos números inteiros. Tá? Então, aqui eu não vou me deter repetindo as mesmas normas de módulo, tá? É só verificar que vai dar a mesma coisa, tá bom? Então, tem o oposto desse conjunto, a gente tem o oposto, a gente tem o inverso e a gente tem módulo, tá? Agora a gente vai se deter nos elementos bem peculiares do conjunto dos números racionais, que são as dízimas periódicas, tá? Então, alguém aqui já teve a curiosidade, acredito, de fazer algumas divisões e já percebeu que aconteceu uma coisa estranha. Por exemplo, na divisão de 1 por 3, o que é que acontece? Então, quando você divide 1 por 3, aí você não pode dividir, acrescentar 0, vírgula, aí vai por 3, aí sobra 1, acrescenta o 0, bota 3, sobra 1, acrescenta o 0, bota 3. Ou seja, você fica dividindo por 3 a vida toda e nunca acaba, vai dar sempre a mesma coisa. Então, esses números são que esse número aqui, o 0,3333, infinitamente, é o que a gente chama de dízima periódica. Periódica de período, né, de repetição. Então, ela pode repetir de várias formas. Repetir uma casa decimal, 2 casas decimais, 3, 4, 5, certo? Então, pode ter infinitas casas decimais se repetindo. Até uma curiosidade, que o que seria o número irracional, que é o que a gente vai ver futuramente, na próxima aula, é justamente um número decimal que ele não tem um período. Ele cresce sempre desordenadamente, ele não tem nenhum momento que ele chega e encontra um período e começa a se repetir aqueles valores. Então, quando tem um período, fica mais controlável. Eu conheço aquele número quando ele tem um período, quando ele se repete. A gente até vai ver como a gente consegue transformar um número decimal em uma fração
com elementos do conjunto dos números inteiros. Ou seja, a gente está trabalhando com elementos que a gente conhece. Já os irracionais, ele foge a esse conhecimento. A gente divide dois números que dá um número que é infinito. Assim, não tem uma quantidade de casas decimais infinitas. Tá? Então, ali, o 203 dividido por 90, como é que fica? Então, 203 dividido por 90, a gente faz por 2, né? Então, por 2, vai ficar 180, 180 para 203 dá 23. Certo? Aí você desce o zero. Aí você vai por 2 de novo, porque por 3 já passa, aí por 2 de novo. Aí 180 desce 50, né? 50. Aí não dá para dividir, acrescenta o zero. Aí você vai por 5. Dá 450, que sobra 50, e aí começa o período dessa divisão, certo? Ele começa a ver que ele começou 2,2, depois veio 5 e não parou mais, certo? Então, não necessariamente após as casas decimais já começavam a se tornar periódicas. Ela pode se tornar periódica depois de um certo tempo, tá? Então, tem uma notação, vocês notaram aqui que tem uma notação diferente, é porque eu posso simplificar essa notação de ficar escrevendo reticência, 555, 333, não precisa, tá? Então, você é só escrever o número e colocar uma barra em cima do período, ou seja, do elemento que vai se repetir. Nesse caso aqui, vai ficar 2,25 e a barra só em cima do 5, porque eu estou mostrando ali que é só o 5 que vai se repetir, tá bom? Então, agora imagine a situação inversa. Agora você tem essa conta aqui para resolver, certo? Que está em dízima periódica. Então, como é que a gente vai dividir dízima periódica? A gente não tem como dividir dízima periódica. Por mais que você tenha uma calculadora para dividir dízima periódica, sempre a calculadora ela nunca mostra todas as casas decimais. Então, ela vai ter uma margem de erro, certo? Então, a melhor forma de resolver essa divisão aqui seria transformar ela em frações de elementos inteiros, ou seja, transformar ela numa fração. Tá bom? E como é que a gente faz isso? Então, você tem aqui, você vai chamar o 2,6 de um número, certo? Vou dar uma letra qualquer, tá bom? Vou chamar de A, certo? Então, A é o meu 2,6666, tá bom? Então, o que é que eu quero fazer? Eu quero tirar dessa dízima para transformar numa fração, eu quero trabalhar com inteiros. Então, eu tenho que sumir com a parte periódica, certo? Então, antes de sumir com a parte periódica, eu vou passar essa vírgula para pular um período, certo? Então, eu vou pular um período e depois vou fazer a subtração para eliminar com toda a parte periódica. Como assim, né? Então, a gente sabe que para andar com a vírgula e um número, ou seja, para a casa decimal andar para a esquerda, para a direita, certo? A gente tem que multiplicar por 10, potência de 10, né? Então, você multiplicar aqui por 10, o que é que vai acontecer? Eu vou ter isso aqui, ó. 10A igual a 26,6666, certo? Então, se eu fizer a subtração desse elemento por esse, o que é que vai acontecer? Eu vou sumir com o meu período. Então, vai acontecer isso aqui, ó. Eu vou subtrair aqui, vou subtrair a 2,666. Foi o que aconteceu. A parte periódica ela vai sumir, tá? 10A menos A vai ficar 9A igual, aqui vai ficar 24, tá? A parte periódica sumiu. Então, quem é a fração que a gente vai chamar essa fração de fração geratriz? Ou seja, ela vai gerar a dízima periódica, tá? Então, aqui,
Essa é a minha forma de escrever 2,666 em forma de fração, tá bom? Você vai prosseguir do mesmo jeito aqui com 1,6. Então, vou chamar 1,6 de B. Mas de B igual a 1,666. Vou tomar o mesmo procedimento. Vou multiplicar por 10, porque o período é só de uma casa, então vou multiplicar só por 10. Se aqui fosse, por exemplo, 65, 65, 65, você multiplicaria por 100. Se aqui fosse 125, 125, 125, ou seja, o período se repetisse fosse 125, você multiplicaria por 1000. Então, o seu intuito é passar para a parte inteira um elemento do período, ou seja, um elemento que vai continuar se repetindo, tá bom? Então, vai ficar 10b igual a 16,666. Vou fazer a subtração, certo? Vai morrer aqui. Aqui vai ficar 9b e aqui vai ficar 15. Então, B é 15 nonos, certo? 15 nonos. Agora que eu tenho as duas frações, eu posso fazer essa divisão facilmente aqui. Como é que fica essa divisão? Essa divisão vai ficar 24 sobre 9 dividido por 15 sobre 9, certo? Para resolver a divisão, a gente multiplica a primeira fração pelo inverso da segunda, então vai ficar 24, cabeça 24. Então vai ficar 24 nonos vezes 9, 15 avos. Aqui morre, vai ficar 24 sobre 15 avos, que aí a gente pode dar uma simplificada por 3, certo? Isso aí vai ficar 8 quintos, beleza? Então, tem vários outros exemplos de frações geratrizes, tá? Eu vou passar a atividade do livro para vocês ir fazendo e reforçando, porque volta e meia você tem que se deparar com uma situação dessa, de querer transformar um decimal numa fração geratriz, tá ok? Espero que tenham gostado da aula. Beijão.